Olá pessoal, e o podcast Deu Jazz hoje recebe uma atração mais do que especial, um chefe de cozinha super renomado. Só que não podemos deixar de falar do nosso patrocinador, do nosso parceiro aqui, Full Jazz by Slaviero Hotéis. Uma atmosfera totalmente inspirada no jazz. São mais de 40 unidades do Slaviero ao redor do Brasil. Só que aqui em Curitiba, quando vocês chegam no hotel, por todos os cantos, todas as paredes, você podem ver fotos de Miles Davis, Chet Baker, Dizzy Gillespie, Wes Montgomery. É um tecido totalmente jazzístico. As diárias incluem café da manhã, tem estacionamento, os apartamentos têm 60 metros quadrados. Tem o restaurante New Orleans com música ao vivo de quinta a sábado. Então chegou aqui em Curitiba, o melhor lugar para ouvir jazz americano, jazz de New Orleans, jazz brasileiro, é no Slaviero, Full Jazz by Slaviero Hotéis. As reservas são feitas sempre pelo site slavierohotéis.com.br. Então, quando você chegar aqui em Curitiba, corre para o Slaviero Hotel, que é a melhor hospedagem, é o melhor hotel da cidade, elegantíssimo, com garbo, muito bacana. Bom, preciso dizer para vocês que o nosso convidado de hoje é um chefe de cozinha versátil, criativo, especialista em comida oriental, asiática, mas não é só isso. Esses rótulos, eles são interessantes até a página número 2, porque eu acho que todo chefe de cozinha é um artista e tem uma pluralidade incrível. E eu estou conversando aqui hoje com o André Piontek. Valeu pelo convite, Obrigado, cara. hein? Que isso, sempre um prazer falar um pouco da nosso trabalho, da nossa dificuldade, da nossa luta. É um setor muito complexo. Tu é um vencedor, né, André? Tu é um vencedor porque acho que mais do que esses títulos gastronômicos e também passar por uma barreira, né, de estar num programa tão qualificado, né, tão difícil, também tem aquela coisa de ano a ano vencer na carreira, projetar e prospectar novas atividades, né, como nós vínhamos conversando antes aqui de começar o programa. E eu te fiz uma pergunta completamente informal, mas eu acho que ela é muito importante para a gente começar esse programa, que pode ajudar quem está lá no início da carreira, para quem ainda tem o sonho de trabalhar na gastronomia. Sim. Quais são as abas possíveis e enfáticas para um chefe de cozinha já formado, seja ele saindo da universidade, seja ele já renomado, quer começar um novo sentido na sua carreira, ou para quem já tem uma carreira renomada? Tu sente que em quantas posições tu, enquanto chefe de cozinha, com todo o conhecimento que tu agregou, tu pode jogar? Olha, é uma pergunta bem legal, assim, acho que é a primeira vez que perguntam isso, na verdade. E a gente tem uma gama de possibilidades dentro da gastronomia que ela beira o infinito, assim, né? Mas eu vejo que os principais setores que a gente pode começar a ter um norte, propriamente como chefe de cozinha, né? Tocando um restaurante, sendo dono do restaurante e chefe. A gente tem também a opção de pessoas trabalhando com catering. Então, dentro do catering você tem casamentos de grande porte, mini weddings, tem micro-eventos, tem festivais. Então, dentro desse setor também tem muita possibilidade. Tem a questão do ensino, tanto na questão de faculdade, tanto na questão de curso prático. Você pode também fazer a parte de consultoria, assessoria. Então, é uma área que ela te permite expandir bastante. Mas você tem que passar pelo dia a dia da cozinha, você tem que passar pelas dificuldades, tem que ter renúncia, tem que ter esforço, porque senão você não vai conseguir medir, mensurar o quanto o teu conhecimento está sendo compartilhado. Então, né, mesmo sendo professor, consultor, gestor, você tem que saber o dia a dia da cozinha, a rotina, a dificuldade do funcionário, a dificuldade do aluno, a dificuldade do cliente. Então, você tem que trabalhar na base, começar por baixo, para daí você começar a explorar. Mas as possibilidades são infinitas quase, cara. Isso indifere da idade, né? Indifere da idade. É totalmente atemporal, né? Atemporal. Tem casos aí de chefes renomadíssimos que largaram tudo, 30, 35 anos de idade, começaram a estudar cozinha e hoje aí são os melhores do mundo. Você tem casos também de pessoas que são talentos aí com 18, 19 anos de idade já largando tudo
indo viajar, explorar o mundo aí, se tornando grandes chefes também. Então é um lugar muito democrático. E a gastronomia, ela é uma paixão mundial, né? É aquele tipo de paixão que, ao mesmo tempo que a gente, se tem uma possibilidade financeira um pouco maior, a gente pode extravasar, e ao mesmo tempo é uma necessidade humana, que a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm condições de se alimentar durante o dia, mas dentro de uma normalidade, daquilo, tu tá dentro da tua casa, tu pode comprar barato alguns alimentos para fazer uma boa refeição. O que tu acha que prende tanto nos últimos 15 anos, principalmente depois que os reality shows começaram a mostrar um lado um pouco mais artístico da cozinha, que obviamente nós dentro de casa tínhamos essa arte evidente, nossa mãe cozinhando, nosso pai, mas por que tu acha que isso dominou especialmente o Brasil, essa paixão pela gastronomia? Olha, é que isso que você falou no começo é bem real, né? A comida é necessidade. Então todo mundo precisa comer. E de uns tempos pra cá, por questão de reality, por questão de exposição da profissão, a gente vem mudando o público, né? Vem mudando o perfil de consumo, querendo consumir comidas mais saudáveis, comidas melhores e se preocupando mais com o que você põe para dentro de casa. E com isso, automaticamente você vai buscando pesquisa, estudando e vendo referências de outros lugares, outros restaurantes. Então acho que é meio que simbiótico assim, essa questão tanto da profissão ser divulgada na mídia com grandes realities e grandes programas, quanto essa necessidade da gente se alimentar bem e a pessoa começar a se questionar, tá, o que eu faço para comer melhor? Preciso comer X, Y, Z de alimento, beleza. O pessoal procura nutricionista para fazer uma dieta. Mas, cara, a dieta do nutricionista, ela é baseada em cima de números, né? Calorias e tudo mais. Então, a pessoa precisa querer comer bem para querer comer saudável. Então, acho que ela vai procurar melhorar uma receitinha. Então, é meio que algo simbiótico. Acho que o mundo... junto com... o mundo está indo para esse direcionamento. E com isso tudo a gente tem a globalização. Certo. Instagram, informação 24 horas disponível. Eu quando comecei a trabalhar em restaurante, eu tinha que ver revista para estudar. Então era 1, 2 edições no ano, ou tinha as revistas que eram mensais. Não tinha essa informação de prato saindo na hora da China e você consegue ver aqui em tempo real. Então a gente tinha que estudar, procurar na internet. Eu que tenho essa tendência a gostar bastante de comida asiática, a gente não achava livro facilmente. Então era procura, pesquisa em inglês. Muitas vezes pegava site em japonês, selecionava, Google Tradutor e ia lá desenrolando. Então acho que tudo está se movimentando para esse cenário. A globalização, a exposição da profissão nos realities, que eu ainda acho que, né, agora já está mais ok, mas um tempo, quando começou, era explorado de uma maneira meio errada. Acho que começou a ser vista pela questão dos chefes que são estourados, aquela pressão, o sensacionalismo, caiu no gosto do público, daí a galera vai começando a ver que isso não era certo, daí hoje os realities já são de outra maneira, e a gente tem também essa necessidade das pessoas quererem se alimentar melhor. Acho que essas 3 funções aí, juntas, ocasionou esse resultado que a gente tem hoje. E tu falou sobre o sensacionalismo, mas assim, eu entendo que um programa como o MasterChef, lá no seu início, quando eu liguei a TV a primeira vez, sinceramente, eu não conhecia, assim, nenhum dos 3 chefes, né? Como é que tu acha que um programa como esse também tem tanta abrangência, e como é que tu via, quando tu participou da terceira edição, como é que tu viu a primeira e a segunda edição, a ponto de tu ter vontade de participar e ele já cair no gosto, porque eles não eram assim estourados. Hoje acredito que a carreira deles deu um grande salto, um grande avanço muito por conta do programa, né? Pois é, cara, é que nem essa questão que eu disse, né, do sensacionalismo, a gente pega os programas mais antigos ali, com Gordon Ramsay, Total. com o Mark Perry White, que era aquele perfil da cozinha europeia, no grito, no sofrimento, na treta. Eu acho que isso daí ocasionou problemas que hoje a gente vem enfrentando
de chefes de cozinha com problemas mentais, depressão, de uma autocrítica, de uma falta de preparo psicológico. Acho que isso daí trouxe para isso, né? Mas eu vejo que os formatos dos programas que nem vieram para o Brasil, o MasterChef, o Top Chef, enfim, tantos outros, já vieram com uma outra didática. Já veio mastigado, já né? veio mastigado, já veio bem trabalhado, assim. Uhum. Porque eu acho que é uma necessidade da gente olhar para a saúde mental das pessoas, né? A gente não pode brincar com isso pelo entretenimento, que eu acho que antigamente era explorado de uma maneira assim. Uhum. Mas eu sou fã desse formato de programa muito antes de pensar em ser cozinheiro. Então, eu assistia MasterChef México, Colômbia, Austrália, isso lá em 2009, 2008. Tinha os programas no TLC, que era um canal que tinha lá, que tinha os realities de comida, assistia os do... como é que é o nome? The Mind of a Chef, do Dave Chang. Então eu sempre fui muito curioso, sempre fui muito nerd em relação a isso. Aí entrei na carreira ali, comecei a assistir, né, a ver mais sobre isso. E sempre achei muito irado o formato do programa, mas nunca pensei em participar. Tipo, porque o meu foco ali na gastronomia, como eu não conhecia muita coisa, era entrar, baixar a cabeça, trabalhar e dali. Não tinha essa visão do glamour da profissão, né? O meu primeiro emprego, eu trabalhei com, galera maluca, cara. Galera maluca, ia virada. Onde era? Meu primeiro trabalho foi no Cantina do Délio. Eu tenho alguns nomes de alguns lugares que tu trabalhou aqui. Mamma Mia, gastronomia. Tá, tem conhecidíssimos aqui, né? Sei lá, Tuna, Thai, Cantina do Délio. Foi o primeiro lugar. Primeiro trampo. Cara, animal. A equipe, assim, animal. Mas era um perfil totalmente diferente do perfil de hoje em dia. Já era formado? Não. Eu entrei assim, eu não conhecia nada de gastronomia. Tá. Então, minha cara, sei lá, qualquer comemoração era chicken box ou pizza. O máximo. Máximo do máximo, assim, ó. Nada? Arroz, nada? Não. Eu comia o básico ali, né? Mas tu não fazia? Não fazia. Era bem de boa. Mas eu tenho muita referência de cozinha na família. Meu pai faz pão, meu tio-avô fazia embutido, defumado, fazia vinho. A minha madrinha é uma baita confeiteira. Minha tia-avó trabalhava em restaurante. Então, a comida sempre foi do nosso meio. Mas aquela comida caseira. Então, né, a gente é descendente de polonês. Pô, comia chucrute, nabo fermentado, pepino azedo, cebola azeda. Então a gente sempre fez a comida simples do dia a dia. Mas não tinha uma comemoração, não, hoje vamos jantar em tal restaurante. Isso daí era fora da alçada. Sim. Aí, quando eu entrei na gastronomia, eu comecei a entender o que era ingrediente, tipos de restaurante. Comecei a dar uma viajada ali, entender. Tu estudou, né? Estudei, comecei. Isso que é importante, a importância do curso, né, cara? A gente, da faculdade, do curso técnico. Mesmo que muita gente hoje em dia, esses coach maldita, e fala que não precisa estudar, que você pega um curso ali online e você já consegue fazer. Cara, como, né? A faculdade, ela não serve para ensinar o conteúdo que nem na escola básica. A faculdade serve para te abrir caminho e abrir olhares, cara. Então você não vai esperar entrar na faculdade para você ser um especialista. A faculdade, ela vai ter assim, ó, você tem essas opções. Esse aqui você vai se especializar em quê? Essa aqui eu vejo que é a função de uma faculdade, de um curso, né, técnico, assim. Então, quando eu entrei, eu comecei a ter noção de ingrediente. Cara, não sabia o que era alho poró. Não sabia nada. Não sabia quem era o Celso Freire, que, né, o patrono da cozinha curitibana aqui, que começou a trazer alta gastronomia. E aí comecei a me inteirar nessa questão de reality, sempre admirei muito, pai, assim foi, me formei, trabalhei. E caí na questão do reality mesmo, porque o Ravi, que participou da edição passada, fez faculdade comigo. E ele falava, Andrezão, você tem que ir, cara, porra, não sei o quê. E, cara, sempre admirei demais o Ravi. O Ravi tem uma trajetória bem massa, saiu de Curitiba, foi fazer picolé em São Paulo, bombou nos picolé, aí passou um tempo, abriu o poke, bombou no poke. O Ravizão é demais, cara. E quando ele falou assim, cara, vai lá. Daí morava na praia com os moleques lá, as piazadas também
Não, Andrezão, pô, você cozinha super bem, vamos lá, a gente te Tu morou na ajuda. praia? Morei na Praia do Rosa. Ah, é, tá. Morei Tu na morou Praia no do Rosa, morei no claro. Rosa. E era o rosa raiz, né? Rosa raiz. Não é o rosa hoje, né? Não, rosa raiz, cara. Nossa senhora, saudades. Rosa raiz. E daí, beleza, peguei e me inscrevi no último dia, cara. No último dia de inscrição. Sei lá, acabava às 6 horas da manhã, terminei a inscrição às 5 horas. 5h20 da manhã. Passei a madrugada escrevendo lá e daí deu certo. Mas não me imaginava, nunca me projetei num reality. Cara, mas é muito difícil, cara. É muito difícil. Muita gente, cara. Foram Só 14 entraram. 45 mil inscritos, Imagina cara. no Brasil inteiro. Cara, é muito muita difícil, gente. cara. Uhum. Impressionante. Muita gente. Tá, mas assim, antes da gente falar do MasterChef, pra tu reunir todas essas informações no teu guarda-chuva, na tua livraria, né, na tua biblioteca gastronômica, obviamente, como tu falou, tu estudou, mas e essa cancha de, como o músico tem de tocar na noite, a cancha de vocês de estar trampando num lugar, como na cantina do Délio e tantos outros. Tu sente, assim, que essa casca vai se criando com tanto problema que tu tem para resolver, tanto rango diferente que tu tem que produzir. Uhum. Como é que é trabalhar numa cozinha, não sei se era, mas entre parentes, desorganizada, como tocar numa banda desorganizada. Tu evolui também, né? Não, cara, evolui demais. Eu falo assim, não teve nenhum lugar que eu passei que eu não aprendi. Seja como não fazer, ou seja como se especializar. Então, tipo, eu dou graças a Deus, assim, ó, pela sorte que eu tive nos lugares que eu fui trabalhar. Tá. Cantina do Délio, cara, o pessoal oferecia uma estrutura absurda pra gente, liberdade criativa, né? O básico, né, cara? Você vai trabalhar, faz o trabalho bem feito, respeita as ordens, entrega o que é o combinado, você vai ter crescimento. Mas eu tive a sorte de cair em lugares que os chefes eram bons, né? Então, pô, eu comecei com o Roger lá, tinha 18 anos de idade, cara. Nunca tinha pisado numa cozinha profissional, tipo, nada assim. O cara, paciente, ensinou, dava uns xingos, mas também merecia pelas cagadas que fazia, que não era pouca. Uhum. Depois fui pro Celavia também, passei no Sofaria, né? Eu com 21 anos de idade, fiquei de chefe num bar. Porque, né, tava no Cantina do Délio, aí peguei e fui pra subchefe, não tinha mais pra onde crescer, pintou essa oportunidade de tocar o Estofaria, que era o bar do Délio também. Uhum. Aí peguei e fui, chefe de mim mesmo. E, cara, no bar, boteco, assim, tipo, fiquei lá 8 meses, animal a experiência. Meteu autoral já? Nada, não tinha repertório pra fazer autoral. Eu tinha... E se tu tivesse? Se tu tivesse, dava. Sempre tive, assim, né, tipo, no que eu pouco sabia, eu podia criar à vontade lá no Estofaria. E era sempre bem aceito, né, pô, era uma trabalheira fodida, mas não tinha... Né, meu segundo emprego, digamos assim, não tinha noção de que era uma cozinha bem gerida, porque eu nunca geri nada. Então eu sempre fui liderado, não aprendi a liderar. Aí era uma bagunça, nadava, atrasava os pratos, me fudia, mas tipo assim, dava o sangue, cara, dava o sangue. Eu lembro de uma vez de trabalhar escondido da equipe, porque eu andei de skate, que trinquei o punho e era só eu, cara. Daí o cara derregava, André, 7 dias de testado, aí você não vai trabalhar. Falei, como assim que eu não vou trabalhar, cara? Preciso trabalhar, cara. Quem que vai fazer as comidas? Não, a gente dá um jeito. Falei, não tem jeito, irmão. Ah, não pode trabalhar. Então, beleza, não vou trabalhar. Cara, escondido trabalhar, cara. Fiquei uma semana trabalhando ali, torcendo pro cara derregar não passar no restaurante. Pra ninguém, né? Acho que nem o Délio sabe disso. Agora sim. Mas agora sabe. Mas essa questão do esforço, cara. Tem que se esforçar, tem que se sacrificar. Embora não, né, a gente falhe, a gente tem que tentar. Então, né, passei desde bar, restaurante italiano, frango italiano, a gente foi no Celavia também, foi um aprendizado absurdo de como trabalhar numa equipe com uma cozinha grande, uma cozinha organizada, uma cozinha com bastante pessoas. Muito aprendizado, muito aprendizado. Tem que ter hora de trabalho, cara. Eu não lembro qual streaming que tem aí, mas eles falam sobre a perfeição do ofício, que são 10 mil horas para você se aperfeiçoar naquilo que você faz, né? Uhum. E é isso aí, cara. Tem que meter a cara a tapa, tem que passar perrengue, tem que se fuder, tem que queimar a mão, tem que levar, engolir sapo de cliente, tem que passar por tudo para você poder entender, tipo, não, beleza. É isso que eu quero fazer, é isso que eu não quero fazer. Esse tipo de comportamento não vou aceitar que me tratem desse jeito. Perfeito. Porque eu acho que a gente trabalha com hospitalidade, mas o cliente não tem sempre razão.
Mas o nosso serviço é servir bem, mesmo o cliente sem razão, né? A gente não pode deixar que a falta de razão ou a crítica que venha de qualquer maneira, de forma errada, afete o nosso serviço, né? Muita gente, né? Até eu já fiz isso de receber cliente que maltratou uma pessoa da minha equipe, ou cliente que foi falar besteira na internet, o sangue subir e você já causar intrigas e tretas desnecessárias, né? Acho que a gente não pode fazer isso, mas a gente também tem que saber o nosso limite e se impor para que pessoas folgadas não se folguem mais. Tem um pensamento completamente igual ao teu, transferindo para todas as profissões, completamente Sim. igual. Deixaremos o MasterChef por último, porque o André já deu várias entrevistas falando sobre bastidores, como é que é, e as pessoas estão interessadas nisso também, só que aqui no Deu Jazz, além disso, a gente está interessado na questão prática gastronômica e da carreira do André. Passou toda essa questão do MasterChef, tu saiu do programa, hoje em dia tu faz consultorias, tu já foi um proprietário, um dono, um gerente de restaurante, e financeiramente e para o teu interior, o que otimiza o teu tempo? É ter um restaurante ou é ser um consultor onde tu pode também aplicar o teu autoral? Olha, cara, acho que são recompensas diferentes que a gente busca tendo um restaurante, trabalhando com consultoria ou com evento. A questão financeira de um restaurante, para você ter um retorno padrão, assim, ideal, você tem que trabalhar em larga escala, você tem que trabalhar com um restaurante grande para dar giro, e não era isso que eu queria no momento. Eu queria uma coisa mais pocket, uma operação menor, onde a gente conseguisse trabalhar com a criatividade, com pratos autorais, de uma maneira com mais atenção. Então isso demanda um custo muito mais alto do que você pegar o frango empanado congelado que já vem do fornecedor, baixar na fritadeira e fazer um molho, entendeu? Então, né, por exemplo, um dos pratos que a gente mais servia no restaurante, que era o arroz de quinte. Cara, barriga de porco curada, no sal, 1 dia na geladeira, 2 dias quando ela era muito maior. Cozinhava a baixa temperatura, 70 graus, daí esperava resfriar, cortava no tamanho certo, 4 dedos por 1 centímetro, para dar 3 barrigas, 120 gramas. Aí eu fazia o quinte fermentado 15 dias, fazia um tarê com molho de 4, 5 horas. Então o que a gente fazia? Fazia vários processos complexos para chegar num resultado final absurdo. E assim, cara, a gente tem orgulho de falar que a gente mudou um pouco o cenário da cozinha asiática aqui na cidade, quando a gente abriu a Kitsune. Então, tipo, a gente começou a fazer bao artesanal, a gente produziu o bao 100% na casa. A massa do gyoza a gente fazia na casa, o recheio de gyoza fazia na casa. Hoje, a maioria dos restaurantes pega a gyoza pronta, congelada. E não é demérito, né? Não tô aqui para julgar isso. Mas é que a cozinha artesanal, ela vai te dar muito trabalho, mas não necessariamente muito retorno financeiro. Então, é mais uma questão ali da gente se colocar à prova. Tem uma questão do ego também, que é legal, de você, né? O pessoal vai lá no restaurante para comer a nossa comida. A gente tem essa questão social, onde no restaurante a gente tinha capital de giro para poder ajudar outras operações. Então a gente fez, a gente já, ano passado, retrasado, a gente fez o Arraiá dos Chefes, né, que a nossa amiga a Dani Machado organizou com vários chefes de cozinha. A gente fez preparos de festa junina e o dinheiro a gente arrecadou para doar para o Rio Grande do Sul. A gente fez o jantar do Pequeno Príncipe. Eles dão um orçamento lá, mas é um orçamento, né, que é de doação e tudo mais, então não dá para extrapolar. O que passou, o que a gente gastou mais, a gente bancou com o restaurante para poder fazer doação pro Pequeno Príncipe. Na época da pandemia, a gente fazia as marmitas, então chamava os cozinheiros amigos, sábado fazia 200, 300 marmitas por semana para doar. Então essa questão que o restaurante proporciona, ela vai além do financeiro. Mas hoje meu propósito é criar meu filho com atenção e qualidade. Então, eu não quero participar desse né, pouco retorno financeiro e pouco tempo, né? Porque agora eu quero ter muito tempo com meu filho, porque eu creio que as crianças, elas ficam com os pais, né? Uns 12, 13 anos de idade, e depois disso vai pro mundo, cara. E tem que ir pro mundo, não tem que ficar abaixo da asa. Então, quando ele chegar nessa idade, eu retorno e reabro um restaurante sem problema nenhum. Mas hoje fazer evento e fazer consultoria, sem dúvida o retorno financeiro é maior e o esforço físico é menor.
Porém, o mental é 4, 5 vezes mais difícil, né? Porque a consultoria, você está usando os seus métodos para sintetizar o sonho do teu cliente. Então, a responsabilidade do sucesso do teu cliente está diretamente ligado ao teu empenho de trabalho. Sim. E um evento, às vezes a pessoa está salvando o dinheiro da vida para fazer aquele evento e tem uma expectativa lá em cima. Imagina você errar salgar demais uma carne num casamento de uma pessoa. Né? A gente fazia os casamentos na Praia do Rosa, cara, tinha menu que era 300 e pouco por pessoa. O aluguel do espaço, não pra gente, né? Que a gente só trabalhava com comida, mas pega aluguel do espaço, equipe, cerimonialista, é R$1 milhão, cara. 700 mil reais. Então, e assim, porque a comida deu ruim, o cara não vai pensar, porque na comida eu só gastei X mil reais. Ele vai pegar o todo e vai depositar a culpa da comida mal feita ali. Exato. Então, tipo, a responsabilidade disso é muito maior. Mas a questão do retorno também é mais... É bem mais tranquila também, né? Eu tinha muita curiosidade em saber isso. Olha só, a Paula Carosella disse: geralmente vocês que não são japoneses têm mais resultados nas aproximações. Isso ela falou lá atrás. O que tem de verdade, na tua opinião, porque vocês mudaram paradigmas gastronômicos aqui na cidade com um restaurante asiático? E já emendando nessa pergunta, qual dos países asiáticos que realmente mais te encanta, a ponto de tu despender a tua emoção e arte? Cara, acho que essa pergunta vai para um pouco antes do programa, onde aprendi com a minha mãe, cara, desde moleque, que a gente tem que honrar nosso nome no trabalho. O nosso nome é a única coisa que a gente tem que honrar. Então, se a gente se propõe a fazer aquilo, tem que fazer de maneira excelente. Nem que a gente sofra um pouco, né, com isso, digamos assim. A gente vai ter que se sacrificar, vai ter que renunciar a alguma coisa, seja tempo, seja lazer, seja família, enfim. Mas a gente tem que honrar nosso trabalho. Então, isso eu sempre levei muito da minha mãe comigo. E quando eu entrei na cozinha não foi diferente. Baixei a cabeça, comecei a trabalhar, para sempre aprender mais e ser melhor do que eu fui ontem. Então isso eu sempre carreguei comigo, uma questão de se especializar, né? E no tempo girando, o meu filho nasceu. Aí estava num restaurante lá, não estava de acordo com as coisas que estavam acontecendo, saí desse restaurante e um amigo meu, né, um chefe que agora virou amigo meu, me convidou para tocar uma operação onde ele era consultor e eu seria o chefe operacional. Então ele ia trazer todo o conhecimento dele, de mais de anos de gastronomia. Pega o Rodrigo Martins aí, trabalhou, criou vários restaurantes, vários chefes no Brasil inteiro. Então ele era o chefe consultor, precisava de um chefe para operação, eu aceitei e era um restaurante japonês. Só que até então, o que minha trajetória? Bar, cantina italiana, restaurante franco-italiano com influência brasileira. Não sabia nada de comida japonesa, né? O que eu sabia era comer sushi e só. Mas precisava do trabalho, me empenhei e comecei a estudar, cara. Fui fazer estágio em São Paulo, trabalhei no restaurante de graça lá, numa galera, trabalhei no Baikoji, no Momotaro, do Adriano Kanashiro, fiquei um tempo lá. Fiz estágio com o Epice, com o Alberto Landgraf, que hoje é chefe do Otec, um dos melhores restaurantes do Brasil também, onde a filosofia de liderança dele, de perfeccionismo, era animal, assim, achei... Ele me apresentou o mundo dos fermentados, né, e aí que eu comecei a estudar fermentação também. E caí no estudo, cara. Caí nesse estudo aí de comida japonesa e vi que os caras são muito foda no que eles fazem. Porque a questão lá, tem um termo, se eu não me engano, é kawamori, que é a questão de você se aperfeiçoar cada vez mais. E, cara, comecei a ler, que nem eu falei, procurava texto em japonês, Google Tradutor ali, estudava, pegava a receita de chefes asiáticos, né? Eu sou muito fã do Dave Chang, que é um chefe coreano lá dos Estados Unidos. E, cara, fui pesquisando, estudando e, enfim, tive uma troca bem legal com o Takatomo, que ele era um cozinheiro japonês, que era cozinheiro do cônsul do Japão aqui em Curitiba.
E ele foi pro restaurante que eu trabalhava no Tuna, Que legal. me ensinar receitas asiáticas e eu ensinava receitas ocidentais. Um exchange. A gente fez uma troca muito massa. Ele Que foi show. algumas vezes lá, ensinou a afiar faca, ensinou as receitas tradicionais, como fazer o caldo, como que fazia as conservas. Enfim, foi uma baita experiência. E com isso eu me aperfeiçoei, cara. Fui estudando por conta, assim, procurando livro, procurando artigo na internet. E sempre, né, gostei de entender a origem de tudo. Então eu não queria saber da cozinha contemporânea asiática. Eu queria saber da cozinha tradicional. Como que fazia o melhor caldo, como que fazia a melhor base. Porque eu acho que é isso, né? O que a gente pode aprender da cozinha francesa é a base. Um bom legume cortado, um bom caldo, uma boa preparação vai trazer um bom resultado. Mas uma brincadeira que eu faço até, né, que o pessoal às vezes dá risada, é que o movimento da Nouvelle Cuisine francesa, não sei se você conhece, mas é a nova cozinha francesa ali na década de 70, Sim. onde usar ingredientes frescos, sem muito mascarar, com tempero, com marinada. Cara, a China já vem fazendo isso há 4.000 anos atrás, velho. Então não tem nada de nova cozinha francesa. Eles pegaram referências asiáticas e colocaram ali com as técnicas, mas não dá para tirar... Né? Não dá para tirar o demérito dos franceses, porque os franceses colocaram as coisas numa enciclopédia, né? Eles fizeram tudo certinho, anotaram tecnicamente, então baita trabalho. Mas, cara, a cozinha mesmo, a gente vai pegar nos povos originários, né, cara? Na África, aqui nos indígenas, nos asiáticos, nos aborígenes. Certíssimo. Então, eu fui me aprofundando nisso, estudando, e aos poucos fui aplicando com o que eu gostava de comer, que era sempre a questão do produto local, né? Os produtos da Mata Atlântica, aqui da nossa redondeza. Então eu acho que essa questão de eu sempre ter estudado trouxe um pouco dessa fala da Paola aí, né? Porque realmente, no dia que eu fiz o programa, acho que foi a prova do gyoza, se eu não me engano, cara, eu fiz um caldo de frango, um caldo de porco, um caldo de camarão, um dashi bem concentrado, fiz um gyoza de porco com laranja, fiz um gyoza de camarão com shiso, juntei os 3 molhos, então fiz tudo certinho, não fervi o shoyu, não fervi a base para não matar as bactérias, e tudo mais. E saiu aquele produto lá, cara, animal, mas é a base de muito estudo e muito sacrifício, cara. Quando ela falou vocês, deu uns 2, 3 segundos, ela falou, nós, eu também, né? E é verdade, Sim. né? Eu sei que ela é argentina, né? Mas em algum momento tu te sentiu confortável lá no programa? Tem como, em algum momento? Uma meia hora, uns 20 minutos? Cara, na verdade, cara, te falar que Tem em algum momento? naquela época do programa eu tava numa vibe muito em paz. Cara, praticava yoga diariamente, meditação, alongamento, as asanas. Eu vivia em outro estado de espírito na época. Então, pra mim, o MasterChef foi mais uma gincana diária do que aquela pressão, assim. Era mais uma competição minha comigo mesmo do que um contra o outro. E o ambiente que a gente lá, eu digo a gente e os participantes que a gente criou, foi muito legal, que era de muita amizade. Que legal. Então, tipo, admiro, né, admiro e tenho contato até hoje com muita gente lá, a bagagem que cada um trazia. E querendo ou não, lá eu era um dos mais novos, né? Então eu tinha muito o que aprender. Na época eu tinha 27 anos de idade, tinha muito o que aprender. Tipo, o Rafa, 15 anos de experiência. O William, sei lá, com 12 anos de experiência. Revan, Manu, passando por restaurantes no mundo, restaurantes com grandes chefes. Então eu era uma esponja ali, cara. Eu só fazia o que eu tinha aprendido e tentava absorver dos colegas ali o que era. Então acho que essa atmosfera que a gente criou deixou um ambiente muito mais leve, assim, que eu não sentia essa pressão de tipo, ai meu Deus do céu, vou ser eliminado. Eu tinha aqui, tava a mente, eu preciso fazer isso, eu quero entregar meu melhor, mentalizava eu subindo no mezanino diariamente e com essa fé eu ia pra frente. E não tem lugar pra ficar lá, né? Cada um tem que procurar o seu, né? Não tem hotel, né? Não. Isso daí, cara, também eu só pude participar graças ao meu amigão de faculdade também, o Léo. O Léo me deu a casa dele pra ficar lá. O Léo, cara, uma das pessoas mais ímpares que eu conheço, assim, um baita marqueteiro. O bicho é demais. Ele é do Nanica, da doceria. E ele tava lá abrindo Nanica na época. Eu falei, eu mandei mensagem pro Ravi e falei, Ravizão,
cara, me aceitaram aqui no programa, preciso fazer um prato para apresentar lá, para fazer a prova, a primeira prova, né? Que é, enfim, não posso abrir muito, mas tem que fazer um prato ali com um ingrediente pré-pronto. Aí bati pro Ravizão, ele emprestou a cozinha, foi indo, fui ficando na casa do Léo, fui fazendo os rolês e quando eu vi, eu tava no programa. Daí o Léo falou, não, cara, fica aí, a gente tá aqui nessa casa apertada, não vai dar nada, dorme aí no colchão, dorme aí no sofá. E a gente ficou nisso, cara. Fiquei durante meses ali, graças aos amigos, graças ao relacionamento, né? Os brothers que ajudaram, senão não ia ter condição de ficar, porque era realmente cada um por conta. Cada um por si, né? Cada um por si. Bom, Full Jazz by Slaviero Hotéis aqui em Curitiba, é o melhor hotel da cidade. Vocês podem fazer as reservas pelo slavierohotéis.com.br. Música ao vivo, jazz, de quinta a sábado. E esses shows acontecem dentro do restaurante New Orleans, que é elegantíssimo, a música é de qualidade, a comida é boa. Então, o Full Jazz Slaviero by Hotéis espera vocês. A localização é privilegiada. Fica na Silveira Peixoto, 1297, no Batel, aqui em Curitiba, obviamente, bem pertinho do Castelinho do Batel. Bom, tem tantas informações para passar desse hotel para vocês, mas o que eu posso dizer é que tem serviço de academia, tem serviço de quarto 24 horas, estacionamento, os apartamentos podem ser conjugados, suítes amplas com até 60 metros quadrados. Ah, tem hospedagem também para o seu pet, tá pensando levar o seu animalzinho? Tem espaço com certeza. Então, Full Jazz by Slaviero Hotéis, reservas pelo slavierohotéis.com.br, na Silveira Peixoto, 1297, no Batel. André, teria muito mais coisas para conversar contigo, mas quero te agradecer porque teu tempo é apertado e isso é bom, significa que tu tem bastante trabalho. Vou deixar aqui minha última pergunta, daí a gente vai se caminhar para se despedir. Bom, tu tem teu filho, tem o Bento, e como é que tu acha que tem que ser uma gerência de cozinha hoje em dia para fazer com que a criançada consiga comer alimento saudável e ao mesmo tempo seja interessante para eles, que eles se divirtam do mesmo jeito que na nossa época a gente se divertia com uma bolacha traquinas, um pingo douro, um cebolitos e coisas do tipo. Sim, cara, isso daí é uma coisa que vem de berço, cara. Isso daí não adianta. Isso daí a criança vai pelo exemplo. Então você tem que se alimentar bem e você tem que inserir bons alimentos diariamente na vida da criança, cara. E não dá pra... Como posso dizer? Não dá pra desistir na primeira negação. Porque Sim. Até a gente, quando vem mudança, a gente fica um pouco tipo, não quero. Mas aí a gente se acostuma e vai indo. Então, acho que assim, para as crianças poderem comer bem, a gente tem que reforçar a importância do bom alimento para ela. Então, né, o Bento, por exemplo, desde quando podia comer, já estava comendo brócolis, tomate. Não gostou da primeira? Não tem problema. No outro dia faz o brócolis ao invés do vapor, faz o brócolis no alho e óleo, faz o brócolis no refogado. Então vai mudando, vai dando opções para a criança criar repertório para saber o que ela gosta. Certíssimo. Eu vejo que hoje tem muitos pais que pegam, não, vou dar um tomate para a criança. A criança não gostou, nunca mais dá tomate para a criança. E daí, né, a gente do restaurante fica prejudicado por essa falta de educação alimentar dos pais, porque lá na Kitsune não tinha. Mas você pega restaurante, tem que ter prato kids, cara. Não existe prato kids, irmão. A criança come igual a gente. Prato kids não... porque tem que dar uma batata frita e uma carne. Cara, você vai dar batata frita pro teu filho porque você tá com preguiça de educar. Obviamente, tô generalizando. Tem pessoas que não conseguem introduzir uma alimentação melhor na vida da criança, tem dificuldade. Enfim, a gente não tá nesse âmbito. A gente tá no âmbito da pessoa que tem uma grana para comer fora na rotina. Ela tem dinheiro e tempo para educar bem a criança para comer. Mas eu acho que assim... A gente, como cozinheiro, a gente tem que servir a melhor comida para uma pessoa, para uma criança, seja uma criança, um adulto, jovem, idoso, enfim. A gente tem que ter a hospitalidade. Então, a gente tem que fazer maneiras com que as crianças se divirtam no restaurante, se divirtam na mesa,
criando pratos que não fujam da essência do restaurante, mas que não tenham teor de pimenta, não tenham agressividade, muita acidez, né? Então, tem essa batalha, mas eu acho que é muito mais uma questão da gente começar a olhar para... Vamos educar melhor a alimentação dos nossos filhos para que eles se tornem pessoas que vão querer comer bem. O Bento, com 4 anos de idade, ele pediu para levar ovo cozido, brócolis e tomate de lanche na escolinha. Mas não é porque a gente forçava, é porque ele comia isso no dia a dia, cara. E se tu botar na ponta do papel o brócolis e o tomate, vai ser muito mais barato. Muito mais barato, muito. Só que assim, é um trabalho, né, cara? É um trabalho que você tem que fazer diariamente. Então o Bento, desde 2, 3 anos de idade, ele tem a faca dele. Tinha uma faquinha pequenininha, ficava cortandinho, ensinava, eu introduzia ele no mundo da comida. Certíssimo. Ele ia experimentando, comia, nunca falei não coma. Cara, uma vez a gente tava no Fuji, o Piá devia ter uns 3 anos de idade. Fuji é um restaurante japonês bem bom aqui de Curitiba. E a gente pediu um yakisoba e veio com uma rodelinha de limão decorando assim. Ele pegou, pode comer? Eu falei, come, cara. Cara, ele comeu o limão, mas fez uma careta, cara. Fez uma cara, eu falei, traumatizou. Cara, não deu 2 minutos, ele pegou a outra fatia de limão e comeu. Costumou, porque ele já estava ali experimentando sempre. Então, acho que é essa questão. A gente como empresa, né, restaurante, chefe de cozinha, cozinheiro, que vai servir, a gente tem sim que pensar numa comida onde a criança possa comer, mas não fazer um cardápio kids. Né? Eu trabalho com comida 60%, 70% apimentada. Mas eu tinha um sanduichinho de frango pra criança, a gente tinha o lamen, que era... as crianças adoram lamen, pois cara. Né? E a gente tinha um lamen sem pimenta, sem nada. A gente tinha um lamen apimentado, pegado, mas a gente tinha um lamenzinho controlado. A gente tinha um arroz lá, que a gente servia, a gente fazia arroz com quinte. Quando eu era criança, a gente tirava o quinte, fazia o arroz salteadinho. Então, a gente tem que ter essa maleabilidade de entender que aquela criança que tem um passado que a gente não sabe qual pode não ter sido introduzido uma educação alimentar boa. Então, a gente tem que ter essa maleabilidade para entender o que aquela criança pode comer ali no teu cardápio e você servir da melhor maneira. Certíssimo. Cara, se você não tem um prato com legume, mas você tem legume, faz o legume de outro jeito ali, cara, né? Tipo, se prepara para receber isso. Afinal de contas, a gente trabalha com hospitalidade, a gente trabalha com acolhimento. Restaurante vem para restaurar e não pra gente cagar a regra. Perfeito. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. É um papo delicado, cara, mas esse rolê de comida kids, eu não acredito, cara. Acho que tem comida que a criança tem que comer, obviamente, né? Como eu falei, com suas peculiaridades, mas é comida igual. Não tem que ficar servindo macarrão na manteiga e frango empanado, batatinha smile. Ah, pelo amor de Deus, cara. Não... Guardarei as outras perguntas para a parte 2, porque certamente tu vai voltar aqui, tem muito mais assunto pra gente abordar. Quero te parabenizar pela carreira, né? Em nome de todos os amantes da gastronomia, como a gente conversou antes. Comer bem todo mundo quer, e tem várias formas disso. E desejo sempre sucesso nos teus novos empreendimentos e as portas aqui do Deu Jaz estarão sempre abertas e a gente vai te esperar para tu voltar aqui. Maravilha. E também outros empreendimentos de mesa que a gente pretende fazer encontros de chefes de cozinha para debater ideias diferentes. Acho legal, necessário, bem importante. legal. E tu é um grande representante da gastronomia aqui em Curitiba, no Paraná. Obrigado por estar junto com a gente. Eu que agradeço, cara. Valeu. Tchau, tchau.